As casas de aposta estão saindo do futebol brasileiro? Torcedores, calma. A história não é bem essa, mas sem dúvida nenhuma vai diminuir bastante esse mercado superaquecido das apostas no futebol. E quer entender isso? Então se liga aí que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e esse é o seu Máquina Explica, sempre trazendo algumas notícias, bastidores, explicações sobre o que acontece no mercado esportivo no Brasil e no mundo. Bom, o Campeonato Brasileiro vai começar dia 28 de janeiro e a partir disso você vai ver que muita gente estará sem patrocínio master ou sem casa de aposta na camisa. Se no ano passado, em 2025, a gente teve todos os clubes, pela primeira vez, todos os clubes da Série A do Brasileirão com uma marca de aposta na camisa, agora a história fica sendo diferente. O campeonato começa com 7 clubes sem um patrocinador relacionado ao segmento. Pela ordem alfabética: Bahia, Curitiba, Grêmio, Inter, Mirassol, Santos e Vasco. Na verdade, essa é a ordem alfabética correta. E esses clubes todos, esses 7, não terão um patrocinador master e no caso do Mirassol não terá a 7K, que era a antiga patrocinadora do clube. Isso tem a ver com um monte de coisa que está rolando nos bastidores, que tem a ver com tributação de casa de aposta, tem a ver com o teto estourado, limite estourado, a bolha que tinha inflado, inchado e agora estourou das casas de aposta. O mercado ainda continua sendo importante, o mercado ainda continua sendo o principal pagador da indústria do futebol no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado 1,1 bilhão de reais foram investidos em patrocínios nos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano a conta vai ficar próxima disso graças ao acordo Flamengo e Betano, que corresponde a quase 1/5 dessa história, 268 milhões de reais. Mas Flamengo e Betano é uma coisa completamente fora da curva e da realidade de todos os outros clubes e de todos os outros negócios. E ele é uma parte da explicação do problema que agora está sendo visto dentro do mercado. O inchaço desse contrato entre Flamengo e Betano levou os clubes a acreditarem que haveria mais espaço para crescer o valor pago pelas casas de aposta. Só que ao mesmo tempo o mercado brasileiro passou, nesse ano de 2025, pela experiências, a gente pode dizer assim, da regulamentação do segmento. Ou seja, desde janeiro do ano passado, as empresas estão pagando impostos sobre a receita bruta que elas têm, não é nem sobre o lucro, sobre a receita bruta que elas têm. Com isso, a arrecadação dessas empresas, o faturamento dessas empresas, o que sobra de dinheiro no caixa está sendo menos do que era antes. Então, para a gente entender o que a regulamentação do setor traz para o mercado e por que isso muda o jogo, a gente precisa entender que muda radicalmente a partir do instante em que, se antes não se pagava nenhum imposto sobre o dinheiro que se ganhava, agora pelo menos 15% é deixado em cima do faturamento dessas empresas. Isso já reduz o ganho das casas de aposta. Além disso, ela tem tributação em cima de várias outras partes dessa cadeia. Isso faz com que diminua o lucro. Além disso, a empresa tem que pagar a licença do governo de 6 milhões de reais por ano. A empresa tem que ter um limite de investimento em marketing, e isso é uma mudança brutal no segmento, porque antes não havia nenhum controle sobre o quanto se podia investir em marketing. Agora, o investimento que as empresas de aposta podem fazer está limitado ao quanto ela tem conseguido gerar de lucro em cima dessa história. Ou seja, tudo isso muda radicalmente de figura quando chega a hora de botar dinheiro no patrocínio. E é por isso que foi chegando o fim do ano, com as empresas tendo que mudar a maneira como elas atuavam, que várias empresas passaram a não pagar os seus clubes. E o caso mais emblemático disso é a dupla Grenal, que tirou mais de 20 anos de patrocínio do Banrisul para levar a Alfa como espaço master da camisa. A Alfa parou de pagar os dois e o Grêmio ainda rescindiu durante o Campeonato Brasileiro. O Inter esperou o fim do ano e rescindiu o contrato por não receber dinheiro. Então a gente está tendo agora um reajuste, uma readequação, um reordenamento desse mercado. Soma-se a esse momento de mudanças de contratos
teoricamente ali por fim de contrato ou por essas rescisões no final da temporada, e a gente tem uma nova situação acontecendo no Congresso Nacional. Existe um projeto de lei que incide um imposto sobre o dinheiro que o apostador coloca dentro da casa de aposta. E as empresas do segmento estão fazendo um lobby fortíssimo em Brasília para tentar derrubar esse projeto de lei, para tentar derrubar esse imposto extra que seria pago. Ele seria de 15% em cima do dinheiro que é colocado pelo apostador. Ou seja, se você coloca R$100, R$15 já iria direto para o governo, R$85 iria para dentro da casa de aposta. E isso tem um impacto enorme, porque você reduz o quanto você ganha no meio dessa conta toda. Isso tudo faz com que as empresas de apostas também usem essa liberação de espaço na camisa dos clubes de futebol para pressionar o deputado, para pressioná-lo a dizer que, olha, se você fizer isso, o nosso mercado vai ficar pior, vai perder empresa, tudo mais. Só para a gente lembrar, 79 empresas diferentes atuam no Brasil de forma regular, de forma legal e oficial. Isso fez com que só nesse ano de 2025 mais de 9 bilhões de reais fossem pagos em impostos e mais de 37 bilhões de reais fossem gastos pelos apostadores, que não é só no resultado de jogo, tem também o cassino online, o famoso jogo do tigrinho no meio dessa história. Ou seja, não é falta de dinheiro dentro desse segmento. O que está acontecendo é que os valores chegaram a números muito altos e agora vai ter uma natural readequação dos valores investidos. A gente já viu isso acontecer no futebol brasileiro lá atrás, quando a Caixa Econômica Federal entrou em vários clubes e depois, por estratégia do governo Temer, saiu desses patrocínios. Os clubes sofreram, entraram os bancos digitais, ficaram por algum tempo achando que ali iria gerar muito dinheiro, não gerou, vieram as casas de aposta e agora a gente está vivendo uma era mais profissional das casas de aposta. Quem acompanha a máquina do esporte, quem acompanha esse segmento, sabe que desde o começo a gente dizia isso. Esse mercado está vivendo uma ilusão pré-regulamentação. Quando começar a regulamentar o mercado, as coisas vão começar a se organizar. E é o que está acontecendo. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, os grandes clubes, as de maior torcida do país, têm os seus grandes patrocinadores. E cada um sendo uma marca diferente da outra. Corinthians está com o Esportes da Sorte, Flamengo com o Betano, Palmeiras com o Sporting Bet, São Paulo com a Superbet. E a tendência natural é essa. Poucas, porém grandes casas patrocinando os grandes clubes. E os clubes de menor torcida, de menor alcance, menor poder de gerar receita mesmo, vão estar também num outro status, num outro patamar que não o que já estiveram antes. Ou seja, não é o fim dos patrocínios de aposta no futebol brasileiro, mas, sem dúvida nenhuma, é o fim da farra do dinheiro infinito que se acreditava existir nesse mercado de apostas. Curtiu? Então acompanha a gente, maquinadoesporte.com.br, todos os dias com informações, notícias, tudo sobre os bastidores dos negócios do esporte. Aqui, toda terça-feira tem um Maquinistas trazendo especialistas da indústria para falar sobre os diferentes temas, e o Máquina Explica vem para trazer informações para você quando elas estiverem acontecendo e bombando. Tchau!